Imagine por um instante acordar de manhã e perceber que sua vida não depende mais do salário do fim do mês. Nenhuma mensagem do chefe, nenhuma obrigação sufocante, nenhuma espera angustiante pelo depósito cair na conta. Parece impossível? Não é. O que quase ninguém te conta é que existem pessoas comuns, tão comuns quanto você, que já descobriram o caminho para viver sem depender de salário. E a diferença não está na sorte, mas nas escolhas estratégicas que elas fizeram ao longo da vida. Mas antes de eu revelar essas estratégias, deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto tempo da sua vida você já entregou em troca de dinheiro? 10 anos? 20? Talvez mais? E o mais assustador é que mesmo depois de décadas de trabalho, a maioria ainda depende de um único salário para sobreviver. Agora, eu quero que você segure esse pensamento, porque nos próximos minutos eu vou te mostrar como quebrar esse ciclo, como virar o jogo contra um sistema que te treina desde pequeno a ser dependente de um pagamento mensal. E aqui vai a primeira verdade dura. Se você vive apenas de salário, você está em uma prisão invisível. O patrão decide quando você trabalha, quanto você vale e até quando você pode descansar. Mas o que ninguém te conta é que existe um código escondido no mundo financeiro que pode libertar qualquer pessoa, mesmo aquela que ganha pouco. E eu vou abrir esse código para você agora. Pense em João, um homem simples, pedreiro, que ganhava pouco mais que um salário mínimo. Ele nunca acreditou que poderia ter outra vida, até o dia em que percebeu que o verdadeiro jogo não era trabalhar mais, mas aprender a multiplicar o pouco que tinha. João começou pequeno, guardando moedas, depois notas. Transformou em uma reserva, depois em pequenos investimentos. Anos depois, não era mais o patrão que ditava a vida dele. E o segredo? Não foi sorte, foi estratégia. Agora, você pode estar se perguntando, mas que estratégia é essa? É sobre cortar gastos? É sobre viver de forma miserável? Não, é sobre construir múltiplas fontes de renda. Imagine ter 3, 4, 5 canais de dinheiro entrando mesmo enquanto você dorme. Isso muda tudo. Porque quando o salário deixa de ser sua única fonte, o medo desaparece. E com ele, nasce a verdadeira liberdade. Mas aqui está o ponto que quase ninguém comenta. Criar essas fontes de renda não é sobre abrir um negócio milionário ou ter ideias geniais. É sobre identificar oportunidades escondidas que a maioria ignora. E é exatamente aí que mora a virada. Não se trata de trabalhar mais, se trata de trabalhar diferente. E essa diferença começa com um pensamento. O salário nunca foi feito para te enriquecer. Ele é apenas uma isca para manter você preso no sistema. Agora, eu preciso que você segure essa ideia, porque o que vem a seguir pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua vida financeira. Porque existe um segredo escondido por trás das fortunas silenciosas, aquelas que não aparecem em revistas, mas que garantem liberdade a milhares de pessoas comuns. Pessoas que entenderam que a chave não é quanto você ganha, mas o que você faz com o que ganha. E aqui está o detalhe mais chocante: não é necessário muito dinheiro para começar. Mas antes de eu te contar como essas pessoas começaram, deixa eu te fazer mais uma pergunta. Você já parou para pensar por que o sistema educacional nunca te ensinou sobre liberdade financeira? Nunca te ensinou sobre investimentos, sobre multiplicar dinheiro, sobre construir ativos? Isso não é um erro, é um projeto. Quanto mais você depende de salário, mais previsível você se torna. E é exatamente essa previsibilidade que enriquece os poucos que controlam o sistema. Mas e se eu te disser que é possível virar essa lógica contra eles? Usar as mesmas regras que te aprisionam como as ferramentas para escapar. E aqui começa a parte que vai abrir sua mente. A chave para viver sem depender de salário está em 3 pilares invisíveis que ninguém te conta. Primeiro, a construção de ativos que trabalham no seu lugar. Segundo, a mentalidade de investidor, que enxerga oportunidades onde outros veem apenas problemas. E terceiro, a disciplina de não gastar tudo que ganha, porque cada real poupado é um soldado a mais trabalhando para você. Deixa eu ilustrar isso com uma história real. Carlos, motorista de aplicativo, vivia esgotado. A cada corrida, a sensação de que nunca seria o suficiente. Até que um dia ele percebeu algo. Enquanto ele gastava tudo o que ganhava, os aplicativos lucravam em cima do tempo dele. Foi quando tomou uma decisão diferente. Separou parte do ganho de cada corrida e começou a investir em fundos imobiliários. No início, parecia pouco, mas os meses passaram, os dividendos começaram a pingar e Carlos percebeu que pela primeira vez na vida havia dinheiro chegando sem ele dirigir. A sensação de liberdade foi tão forte que ele nunca mais viu o trabalho do mesmo jeito. O que essa história mostra é simples. Quando você cria fontes de renda que não dependem do seu tempo, você começa a quebrar a lógica da escravidão moderna. Mas o que ninguém fala é que esse processo exige visão, porque a maioria das pessoas está tão ocupada correndo atrás do próximo salário que não enxerga o campo de oportunidades aberto bem diante dos olhos. E aqui eu quero que você reflita comigo. Se amanhã o seu salário parasse de cair na conta, quanto tempo você conseguiria sobreviver? Uma semana? Um mês?
Se a sua resposta for pouco tempo, isso significa que você está completamente preso ao sistema. E é exatamente essa fragilidade que os grandes exploram. Eles sabem que, quanto mais você depende, mais obediente você se torna. Agora, deixa eu te contar algo que quase ninguém comenta. Existe um padrão repetido em todas as pessoas que conquistaram liberdade financeira. Elas criaram mecanismos para ganhar mesmo quando não estavam presentes. Pode ser através de investimentos, negócios digitais, royalties, direitos autorais, aluguel de imóveis. Não importa o meio. O que importa é o princípio. O dinheiro precisa trabalhar mais do que você. E aqui entra uma revelação que poucos entendem. Quando você troca tempo por dinheiro, você está limitado por um teto invisível. Só existem 24 horas em um dia. Mas quando você troca inteligência por dinheiro, o teto desaparece. Porque um conteúdo pode ser vendido milhares de vezes. Um imóvel pode render todos os meses. Uma ação pode pagar dividendos por décadas. É isso que cria verdadeira independência. Mas talvez você esteja pensando, eu não tenho capital, eu não tenho conhecimento, eu não tenho contatos. E é exatamente aí que começa a virada, porque todos que hoje são independentes começaram exatamente como você, com dúvidas, com medo, com pouco ou quase nada. A diferença é que eles decidiram não esperar pelo aumento de salário, não esperar pelo reconhecimento do chefe, não esperar pelo sistema. Eles começaram com o que tinham. Vou te contar sobre Ana. Ela trabalhava como atendente em uma pequena loja de bairro. O salário mal dava para pagar as contas. Mas Ana tinha algo que muitos ignoram: atenção. Ela observava os clientes, percebia suas dificuldades, entendia o que eles buscavam. E foi dessa observação que nasceu uma ideia. Com pouco que conseguiu juntar, Ana começou a comprar produtos em atacado e revender online. O início foi pequeno, quase invisível. Mas enquanto seus colegas esperavam ansiosamente pelo salário, Ana criou uma segunda fonte de renda, que em pouco tempo superou o que ela recebia como professora. E agora você sabe que existe uma estratégia para viver sem depender de salário, e ela começa agora com um novo pensamento. E é aqui que você precisa despertar. O salário nunca foi desenhado para te dar liberdade. Ele foi desenhado para te manter previsível, controlado, domesticado. A única forma de sair dessa engrenagem é criar mecanismos que não dependam da sua presença física. Agora pense comigo, por que tantas pessoas passam a vida inteira correndo atrás de um aumento de salário, mas quase ninguém corre atrás de aumentar suas fontes de renda? Porque fomos treinados para acreditar que segurança está em um contra-cheque fixo. Mas essa é a maior ilusão do sistema. Segurança de verdade não está em depender de uma única fonte. Segurança está na multiplicidade, na diversificação, no poder de ter alternativas. E é exatamente isso que diferencia os que permanecem presos dos que conquistam a liberdade. Os presos acreditam que o próximo aumento vai mudar suas vidas. Os livres sabem que nenhum aumento é suficiente. A mudança real vem da construção de algo maior, que cresce com o tempo, que não depende de ordens, que não depende de chefe, que não depende do humor da economia. E o mais curioso é que esse conhecimento sempre esteve disponível, mas não foi ensinado a você. Porque se todos aprendessem a viver sem depender de salário, o sistema colapsaria. Então, preferem manter as massas ocupadas com jornadas exaustivas, programas de televisão vazios, dívidas intermináveis e um contra-cheque que nunca dá conta. Mas agora você sabe a verdade. E a questão é, o que vai fazer com ela? Porque a partir de agora eu vou te mostrar exemplos ainda mais profundos de pessoas comuns que criaram liberdade sem depender de salário. Pessoas que não nasceram ricas, não tinham contatos poderosos, mas usaram estratégias que qualquer um pode aplicar. Estratégias que talvez estejam ao seu alcance neste exato momento, mas você ainda não enxerga. E para entender isso de forma clara, eu preciso te levar a um próximo ponto que vai abrir sua mente de uma forma que você talvez nunca tenha imaginado. Para compreender como se liberta de um salário, você precisa enxergar além do imediato. O salário é curto prazo, é sobrevivência, é o ar que você respira por obrigação. A liberdade financeira é longo prazo, é planejamento, é construção de algo sólido, que cresce mesmo quando você não olha. E esse contraste é o que diferencia os que permanecem presos dos que conseguem escapar. Imagine um tabuleiro de xadrez. A maioria joga como peão, movendo-se um passo por vez, limitado, previsível, sempre exposto. Mas os que entendem o verdadeiro jogo passam a se mover como rainhas, livres, com múltiplas opções, capazes de avançar em qualquer direção. E qual é o segredo? Transformar cada real em um movimento estratégico, não em um gasto impulsivo. Deixa eu te contar a história de Roberto.
Ele era funcionário público, com estabilidade, com salário fixo. Todos diziam que ele tinha vida garantida, mas Roberto sabia que aquilo era apenas uma ilusão. O salário cobria as contas, mas não criava futuro. Ele começou a investir em pequenos negócios digitais. Primeiro uma loja virtual que vendia produtos de nicho, depois uma série de e-books sobre o que ele conhecia. Em pouco tempo, os lucros do digital ultrapassaram o que ele ganhava num emprego estável. Enquanto seus colegas ainda contavam os dias para a aposentadoria, Roberto já vivia de renda que ele mesmo construiu. Essa é a virada que poucos têm coragem de dar, porque abandonar a dependência do salário exige visão e ousadia. O sistema vai te dizer que é arriscado, que é perigoso, que você não nasceu para isso. Mas o que eles não dizem é que o maior risco é permanecer preso em uma única fonte de renda, vulnerável a cortes, crises e decisões que não estão nas suas mãos. Agora eu quero que você imagine algo. Imagine que, ao invés de esperar pelo próximo aumento, você decide transformar parte do que já ganha em sementes. Pequenas sementes financeiras que podem ser ações, fundos imobiliários, negócios digitais, até mesmo algo simples como revender produtos online. No começo, essas sementes parecem frágeis, quase insignificantes, mas com o tempo começam a crescer. E quando você menos espera, aquilo que era pequeno se torna maior do que o próprio salário. Esse é o momento em que você percebe a prisão perdeu o controle sobre você. Mas por que a maioria não planta essas sementes? Porque foram ensinadas a acreditar que dinheiro é só para pagar contas. O sistema quer que você gaste tudo, para depender do próximo contra-cheque. É por isso que ensinam consumo desde cedo, mas nunca ensinam investimento. E é por isso que poucos conseguem escapar. Agora pensa comigo, quem você acha que está mais seguro? Alguém que depende de um único salário ou alguém que tem 3, 4, 5 fontes de renda? O primeiro vive com medo, o segundo vive com escolhas. E é essa diferença que separa a escravidão da liberdade. E aqui entra algo poderoso, a diversificação. Você não precisa criar uma única fonte gigantesca, precisa criar várias fontes pequenas que, somadas, libertam você. É como construir várias portas de saída em um labirinto. Se uma fecha, as outras continuam abertas. Vou te dar mais um exemplo. Fernanda, enfermeira, sempre viveu correndo entre plantões. O salário nunca era suficiente e o cansaço era constante, até que ela percebeu que podia usar seu conhecimento para ensinar. Criou um canal simples na internet e depois um curso básico de primeiros socorros. No início, quase ninguém acreditava, mas enquanto seus colegas acumulavam horas extras, Fernanda acumulava alunos. Em poucos anos, sua renda online ultrapassou o que ela ganhava no emprego estável. O mais importante, ela passou a ter controle sobre seu tempo, sobre sua vida. Esse é o poder de transformar conhecimento, tempo e disciplina em liberdade. Porque a verdadeira riqueza não é apenas dinheiro, é escolha. É acordar de manhã e decidir como viver o seu dia, sem depender da decisão de um chefe ou do depósito de um salário. Mas aqui vai uma revelação que quase ninguém percebe. A liberdade não começa quando você fica rico. Ela começa quando você constrói sua primeira fonte de renda que não depende do seu trabalho. É nesse momento que você prova para si mesmo que é possível. É nesse instante que a engrenagem do sistema começa a perder força sobre você. E agora eu preciso que você imagine a sua vida 5 anos à frente. Se continuar vivendo apenas de salário, onde você vai estar? Provavelmente no mesmo lugar, reclamando do chefe, contando moedas, esperando férias que nunca são suficientes. Mas se começar hoje a construir fontes de renda independentes, mesmo que pequenas, em 5 anos você pode estar em outro patamar, com liberdade, com tempo, com poder de escolha. E é exatamente nesse ponto que vamos entrar ainda mais fundo. Porque até agora eu te mostrei histórias, exemplos e conceitos, mas o que vem a seguir é a revelação prática, os passos ocultos que poucos conhecem e que podem mudar completamente sua relação com o dinheiro. E agora vamos a algo que poucas pessoas realmente entendem. Viver sem depender de salário não é sorte, não é magia, é estratégia. E essa estratégia começa com uma pergunta: o que você pode criar hoje que continue gerando valor amanhã, mesmo que você não esteja presente? Pense em Tiago,
um jovem que trabalhava em uma loja de eletrônicos. O salário mal cobria as contas e ele vivia cansado. Mas Tiago decidiu mudar a forma de pensar. Começou a estudar mercados digitais, pequenas oportunidades de renda passiva e descobriu algo simples. Muitas pessoas pagariam por conveniência. Ele criou uma pequena loja online, vendendo produtos simples, sem precisar de um estoque grande. No começo era pouco, quase imperceptível, mas cada venda era um passo em direção à liberdade. Hoje, Tiago não depende mais do salário fixo, e o que ele começou como um projeto pequeno se tornou seu sustento principal. E aqui está o ponto que vai mudar sua perspectiva. Cada passo que você dá hoje, mesmo que pareça pequeno, constrói um caminho que ninguém pode destruir. Enquanto você espera pelo aumento de salário, alguém está plantando sementes que se tornam árvores gigantes. E a diferença está justamente nesse movimento: ação versus espera. Mas talvez você esteja pensando, e se eu falhar? E se nada der certo? É exatamente aí que mora a oportunidade. A liberdade não é construída por quem tem medo de errar. É construída por quem aprende com cada erro, quem ajusta o plano, quem entende que cada tentativa é um degrau. E a verdade é que ninguém começa rico. Cada pessoa livre financeiramente já esteve onde você está agora. Agora, imagine a sensação de acordar e perceber que não importa o que aconteça com seu emprego, você está protegido, você tem controle, você tem escolha. Essa sensação é única, é o verdadeiro significado de viver sem depender de salário, é acordar e decidir sobre a própria vida, em vez de viver de acordo com a agenda de outra pessoa. E aqui vai o segredo final que muitos ignoram. Comece pequeno, comece hoje, mas seja consistente. Cada investimento, cada aprendizado, cada pequeno projeto que gera valor é um tijolo na construção da sua liberdade. Não espere o momento perfeito, não espere ter tudo pronto. Comece agora com o que você tem. E é assim que você transforma a sua vida. Transformando o conhecimento em ação, ação em renda. Renda em liberdade. Não é um caminho rápido, mas é um caminho certo. E cada passo que você der te aproxima mais de uma vida em que o salário não dita suas escolhas, onde você controla o seu tempo, seu dinheiro e sua felicidade. Então, reflita sobre isso. Olhe para o seu futuro e decida. Você quer continuar preso à rotina ou começar hoje a construir a sua liberdade? Porque a diferença entre quem vive de salário e quem vive de renda própria está em uma decisão simples: agir agora, sem esperar, sem desculpas, sem medo. E se você quiser realmente transformar sua vida, o primeiro passo começa aqui, agora, não amanhã, não na próxima semana, mas hoje.